que me levou a procurar a prática do yoga foi realmente sair do estresse, do estresse do cotidiano, do dia a dia. Então o yoga me trouxe um pouco mais de tranquilidade, trouxe realmente o que eu procurava. Um pouco mais de calma, um pouco mais de concentração, que eu não conseguia me concentrar muito devido à correria do dia a dia. Eu conheci a técnica, na verdade eu já ouvia falar do yoga, mas pra mim o yoga era ficar de cabeça para baixo, perna para cima, uns movimentos bem diferentes. E aí eu recebi o seu convite para poder fazer uma aula experimental de yoga. E aí foi quando eu realmente conheci o que era o yoga, que o yoga não era somente o que eu ouvia as pessoas falarem, o que eu via na internet, que era muito além daquilo. A prática do yoga, ela veio para me trazer a tranquilidade, me ensinou a respirar, me ensinou a ter tranquilidade, controle emocional, a yoga me trouxe. E confiar na Larissa foi algo que não tem explicação. Desde o primeiro momento que ela me fez o convite, a primeira experiência que eu tive foi surreal. No final da aula eu falei, Larissa, eu quero mais disso, eu preciso mais disso, e foi algo que me deixou muito bem. Convidei o meu esposo até para poder fazer uma aula, porque eu queria que ele sentisse a experiência que eu senti ao fazer a primeira aula. No início das minhas práticas, eu sentia um pouco de incômodo na lombar, porque eu iniciei a prática no chão. Mas a Lari sempre me deixava nas posições mais confortáveis, eu usava o apoio, usava a própria parede também como apoio para poder ficar com a postura melhor, para não sentir tanto desconforto. Até que eu conheci o yoga na cadeira, que foi completamente diferente também. A mesma forma que eu fazia o yoga no chão, eu fazia na cadeira também, só que de uma forma mais confortável. Os mesmos movimentos, só que mais confortáveis. E às vezes, durante o dia, eu falo, eu preciso de um tempo pra mim, eu venho pra cá e eu respiro nesse lugar, porque senão a gente surta mesmo. Então eu falo, sai todo mundo, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso meditar, eu preciso respirar. Então eu venho pra cá, encosto um pouquinho aqui, fecho a porta e eu fico aqui, que é um momento meu, comigo mesmo, é um momento de eu me entender, de eu me conectar comigo mesmo. Nos dias das práticas de yoga eram completamente diferentes. Normalmente os dias mais agitados da minha semana eram os dias que eu praticava. Então o relaxamento durante as aulas, eu chegava a um relaxamento extremo, que eu dormia até no finalzinho da aula, sempre eu acabava cochilando e ia. Então assim, é algo que me relaxava muito, meu sono era completamente diferente, eu realmente conseguia descansar, eu não dormia, eu descansava realmente no dia das práticas. Eu deitava e só acordava no outro dia mesmo, descansada, e acordava no outro dia com outra disposição, de uma forma completamente diferente. O yoga na cadeira foi algo que só me fez bem, por questão da postura, a questão da dificuldade que eu tinha em relação à minha lombar, as dores, os incômodos. Então assim, foi algo que me trouxe o relaxamento. Eu não tenho não sei nem muito o que falar da prática de yoga, porque foi algo que realmente mudou a minha vida, assim, em questão de estresse, em questão de postura mesmo, a questão da respiração. Muitas vezes durante o dia que aconteceu algumas coisas, eu conseguia trazer a técnica de yoga para o meu ambiente de trabalho, para o meu dia a dia, que era a questão da respiração, do autocontrole, enfim. Isso me ajudou muito. Então, quando eu sentia que tinha algum problema, eu conseguia parar, respirar.
sou mãe de dois, tenho Pietro de 10 anos, Ana Clara agora de 2 meses, e o yoga me ajuda muito a conciliar filhos, trabalho, esposo, casa, e eu uso muito durante o dia essa questão respiratória, do respirar. Isso me ajuda muito, porque agora com 2 filhos a gente precisa, né, de um tempo pra gente, pra colocar as ideias no lugar. Então o yoga é muito importante e está sendo fundamental para mim nesse momento. Eu consigo parar e respirar e me entender um pouco mais. E realmente eu acho que o yoga é para todos, não tem distinção, não é para quem é alto, baixo, para quem é alongado ou não, é o que você falou. Eu acho que é para todos mesmo. Eu pensava que o yoga era aquelas posições, né, extravagantes. Eu falava, nunca que eu vou conseguir fazer isso. E eu vi que o yoga não é isso. Eu acho que é o autoconhecimento, o relaxamento, é a questão da respiração. Quando você relaxa e você respira, eu acho que essa combinação, né, do relaxamento e da respiração, eu acho que é fundamental. Quanto mais você respira, eu acho que mais você se concentra, mais você, sei lá, eu acho que você se entende. Então o yoga é para todos, não tem distinção mesmo. Eu chegava a um relaxamento extremo, que eu dormia até no finalzinho da aula, sempre eu acabava cochilando e ia. Então assim, é algo que me relaxava muito, meu sono era completamente diferente, eu realmente conseguia descansar, eu não dormia, eu descansava realmente no dia das práticas. Eu deitava e só acordava no outro dia mesmo, descansada, e acordava no outro dia com outra disposição, de uma forma completamente diferente. E é exatamente nesse lugar que eu peço pro meu esposo, me deixa um pouquinho aqui, que eu preciso respirar, eu preciso de um tempo pra mim, e é o momento que eu me conecto comigo mesma. Então eu respiro, eu fecho os meus olhos, eu tento me tranquilizar, e é um momento meu, é um momento que eu preciso, acho que todas nós precisamos. Como eu disse, principalmente nesse momento, né, da maternidade, agora a gente sabe que não é tão fácil, é difícil. Então é um momento que eu tiro pra mim, aqui no lugar onde eu